Queridos irmãos e irmãs, vamos esse final de semana, junto com a igreja, omitir o 18º domingo do tempo comum. E vamos celebrar a solenidade da transfiguração do Senhor. Já que no dia 6 de agosto, esse ano caiu no domingo, se celebra esta solenidade, o Senhor transfigurado. A liturgia apresenta para nós, tanto no Evangelho como na segunda leitura, o episódio da transfiguração de Jesus, o que é normal, já que estamos celebrando exatamente a solenidade da transfiguração do Senhor. Esta transfiguração, que significado tem para a vida da igreja e para nós no dia de hoje? Que significado teve para os discípulos de Jesus aquele momento? O significado maior é que naquele momento aconteceu a manifestação de Deus Pai e de Jesus Cristo. Em relação à manifestação do Pai, nós já sabíamos que ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Que criou o homem na figura de Adão e depois também criou Eva, a primeira mulher. Que mandou o dilúvio quando o homem estava vivendo com o coração voltado para o mal e que havia prometido enviar o seu filho para salvar a humanidade. Mas em relação a Jesus, ninguém sabia quem ele era. Jesus, vindo a este mundo, tomou um corpo humano. O Filho de Deus tinha se escondido como atrás de um véu, mas na aparência se assemelhava a um homem. Por isso as pessoas perguntavam: não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus parentes não estão entre nós? Sua vida exteriormente era igual a de qualquer outro homem. Crescia, trabalhava, suava e naturalmente rezava. Contudo, ele era Deus. A transfiguração é uma inesperada transparência externa desta realidade profunda de Jesus. Com a transfiguração surgiu a luz com todo o seu esplendor, contemplado pelos discípulos de Jesus, e esta luz uniu-se à voz do Pai. Como para explicar o sentido daquilo que estava sendo revelado, e diz: este é meu Filho amado. E naquele momento da transfiguração, os discípulos conheceram o verdadeiro Jesus, que ainda não tinham conhecido, e ficaram assustados. Mas o que significa o transfigurar para nós e para a fé da igreja? Na segunda leitura, nós escutamos Pedro explicando para a comunidade o que significa. Já faziam 50 anos que Jesus tinha morrido e começaram a surgir algumas dúvidas sobre Jesus, se ele realmente iria voltar, pois a comunidade estava passando por muitas dificuldades, passando pela experiência de perseguição. Aí vem uma pergunta inevitável feita por alguns membros da igreja: como fica a promessa de sua vinda, já que tudo continua como antes? Então Pedro
procura animar a fé da comunidade a partir da sua própria experiência, relembrando o episódio da transfiguração. E talvez tenha sido por isso que Jesus quis que estivesse presente 3 testemunhas lá no alto do Monte Tabor, para depois eles testemunharem esta experiência que fizeram com Jesus Cristo em sua transfiguração. Vai dizer Pedro: nós somos testemunhas oculares, vimos com os nossos próprios olhos, nós ouvimos a voz vinda do céu. E assim aquela experiência que Pedro fez se torna prova incontestável e dá assim a certeza para a comunidade, para a igreja, que o Senhor não falhará em suas promessas. O que fica para nós no dia de hoje, deste episódio da transfiguração, é que as nossas vidas de cristãos estão cheias de provações, sofrimento nos acompanha. Muitas vezes é tanta escuridão que não conseguimos mais enxergar o céu, como aqueles membros da igreja primitiva. O horizonte da fé parece desaparecer ao longe. Aí perguntamos, por que de tudo isso? Por que, se Deus é bom, se Deus é Pai? Nesta prova de fé, brilhará o evangelho da transfiguração, como a certeza da vitória. Toda esta dor irá acabar. Acabará um dia onde todos nós seremos transfigurados, porque todos nós deveremos ser como Cristo transfigurado, porque o Cristo transfigurado é a imagem do homem antes da queda no pecado original. No entanto, Jesus, como fez com Pedro, Tiago e João, se aproxima de nós, coloca sobre nós a sua mão e nos convida a descer do monte. Nos convida a irmos a Jerusalém com ele, ou seja, segui-lo nas provas do dia a dia. Talvez em todo o episódio da transfiguração, Jesus tinha a intenção de preparar os discípulos e fortalecê-los para a prova que há pouco tempo iriam passar. Os 3 apóstolos que ele havia levado ao Tabor foi os mesmos que ele levou ao Monte das Oliveiras, onde foi preso na noite de Quinta-feira Santa. Mas só depois de passarmos pelo Monte das Oliveiras é que poderemos subir o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E aí surge uma pergunta inevitável. Mas os 3 que subiram o Monte Tabor já tinham passado pelo Monte das Oliveiras e o Monte Calvário? A resposta é não. Mas a transfiguração era apenas uma mostra grátis daquilo que os discípulos iriam experimentar depois de passarem pelos montes Tabor e o Monte Calvário. Pois se queremos estar transfigurados, nós temos que pagar o preço do Monte das Oliveiras e do Monte Calvário. Por isso que Jesus diz para os 3, não contar nada antes que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos, porque eles iriam
entender isso só depois de passarem pelo Monte das Oliveiras, a agonia, e Monte Calvário, morte. Ou seja, teriam que morrer para ressuscitarem gloriosamente transfigurados. Diante desta realidade da glória de Deus a ser alcançada, encontramos então três realidades que precisamos transformar em nossas vidas para chegarmos na transfiguração. Transformação recebe o nome de conversão. E o sentido da transfiguração para os discípulos é exatamente isso: a conversão dos nossos corações. A primeira realidade é Moisés, que simboliza a lei. Significa que quando formos transfigurados, nós não viveremos mais segundo a lei, mas segundo o amor, porque a fé no transfigurado deve estar acima de qualquer lei em nossas vidas. Por isso, a transfiguração é sinal daqueles que, na intimidade com Jesus, foram convidados a dar um passo a mais, a subir o Monte Tabor, porque nós sabemos que o Cristo tem muitos amigos, como tinha 12 apóstolos. No entanto, ele convidou somente 3. Será que nós estamos entre estes que são mais próximos de Jesus, que são mais íntimos de Jesus, como Pedro, Tiago e João? Precisamos refletirmos sobre isso. A segunda realidade é a figura de Elias, que simboliza a profecia, a palavra de Deus, a boca de Deus. A palavra agora é o próprio Deus. Aprendermos a ouvir o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, escutai-o sempre. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se nós queremos fazer a experiência da transfiguração, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Teremos que obedecer à voz do Cristo, que nos chama todos os dias a fazermos a experiência da mortificação da nossa vontade para nos colocarmos à inteira disposição da vontade de Deus, abrindo o nosso coração para esse mistério de amor, de podermos contemplarmos o Cristo transfigurado. E a terceira realidade são os 3 discípulos, com seus medos, suas fraquezas e com suas derrotas. Mas, no momento que qualquer discípulo faz a experiência de Cristo, no meio das dificuldades, no meio das tribulações, no meio das tempestades, Jesus, o transfigurado, diz: não tenhais medo, sou eu que caminho convosco por todos os caminhos, por mais difíceis que sejam, por mais tenebrosos que sejam, por mais perigosos que sejam, Jesus estará conosco para nos conceder a graça de experimentarmos a força do seu amor, porque ele sempre se revela para nós, como se revelou no Monte Tabor para os discípulos, para que possamos perder o medo, para que podemos sermos fortes, para que possamos obtermos vitórias. E assim,
devemos enfrentar as dificuldades da vida com serenidade e esperança e subir um monte da oração, da caridade, do sacrifício, para depois descer revestidos de glória, da glória que emana do Cristo, que se fez homem e se revelou na sua humanidade de maneira tão gloriosa para que nós pudéssemos crer e entregar as nossas vidas para que seja conduzida segundo o coração, segundo o amor de Cristo por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, que nesta festa solene da transfiguração do Senhor, os nossos corações se encham de confiança que em todos os momentos o Cristo caminha conosco, nos abençoando e nos chamando para fazermos a experiência de salvação. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.